Jetro visita Moisés e a nomeação de auxiliares. Estes são os dois temas que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série nós estamos estudando os livros do Antigo Testamento, capítulo por capítulo. Já estudamos o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, que é formado por 50 capítulos. E agora estamos estudando o segundo, Êxodo, que é formado por 40 capítulos. Nós já estudamos 17 capítulos. Todos eles estão disponíveis para você aí no playlist, Êxodo capítulo por capítulo. E este capítulo que vamos estudar, capítulo 18, é formado por 27 versículos. Vamos rever as partes? Como já foi dito, o Êxodo capítulo 18 é formado por 27 versículos e dividido em duas partes. Vamos recapitular? Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 12, tema Jetro visita Moisés. Segunda parte, do versículo 13 até o versículo 27, que é o último versículo, tema a nomeação de auxiliares. Como eu faço em todas as aulas, vamos analisar agora o contexto histórico. Vamos colocar o evento na linha do tempo. E por que isto é importante? Para melhor entendermos o texto, interpretarmos o texto. É uma lei da hermenêutica, lei do contexto, e ela é fundamental. Já ia me esquecendo. Todos os slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Tem sempre o da última aula, e se você clicar em slides, vai abrir a relação em ordem alfabética com todas as aulas que foram ministradas. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Observe. Recapitulando a nossa cronologia, estamos utilizando o calendário cristão. Nós temos uma data importante, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, nós temos a chamada de Abraão. Mais ou menos 1875 antes de Cristo, Jacó e família descem ao Egito. Mais ou menos 1520 antes de Cristo, nós temos o nascimento de Moisés. Mais ou menos 1480 antes de Cristo, Moisés foge do Egito. É nesta fuga que Moisés conhece a sua esposa Zípora, conhece Jetro, o pai de Zípora, na região de Midian, e lá também nascem os seus dois filhos, Gerson e Eliezer. E mais ou menos 1440 a.C., Moisés retorna ao Egito. E aí nós já estudamos as 10 pragas, como eles saíram do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e agora eles estão na região do Sinai. Perceba que o cômputo, as datas, elas vão diminuindo até chegar em Jesus. E outro detalhe que eu sempre digo, nós temos uma data importante que é fornecida pela arqueologia. A arqueologia é a ciência que desenterra a história. A arqueologia datou como 1400 a queda dos muros de Jericó. Como nós sabemos que Moisés conduziu o povo 40 anos no deserto, e nós estamos mais ou menos a 2 meses da saída deles do Egito, portanto nós temos que acrescentar 40 anos, daí a data 1440 a.C. Agora vamos para o nosso contexto geográfico.
Observe que em cada aula nós estamos aumentando as informações do nosso mapa do Êxodo, da rota do Êxodo. Vamos verificar? Recapitulando o nosso mapa, se você ainda não aprendeu a desenhar esse mapa, eu tenho um playlist aí, Geografia Bíblica, onde eu ensino a desenhar os mapas mais importantes da Bíblia. Eles estavam habitando na terra de Gósen, no delta do Nilo, nós já aprendemos, saíram de Gósen e foram para Sucote, Sucote para Etã, atravessaram o Mar Vermelho, foram para Mara, depois Elim, deserto de Sim, Refidim, e agora eles estão nesta região, bem pertinho do Monte Sinai. Olha Midian, onde habitava o sogro de Moisés, bem próximo. Vamos voltar. E agora vamos para a leitura da primeira parte. Como nós vimos, a primeira parte, do versículo 1 até o 12, tema Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Como nós vimos no texto, Moisés era casado com uma midianita. São descendentes de Midian. E quem era Midian? Midian era um dos filhos de Abraão. Abraão, após a morte de Sara, casou novamente, casou com Quetura. E deste casamento nasceram mais 6 filhos, e entre eles Midian, da onde vêm os midianitas. E eles habitavam naquela região que nós já vimos no nosso contexto geográfico. E quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para Midian. E lá ele conheceu Zípora, que era filha de Jetro, e ficou habitando ali na região 40 anos. E neste período nascem os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. E quando Moisés volta para o Egito, agora já com 80 anos, isso em 1440 a.C., como nós vimos na nossa linha do tempo, provavelmente devido à pressão que ele estava sofrendo ali no Egito, ele pediu para que Jetro cuidasse da sua esposa, para que seu sogro cuidasse da sua esposa e de seus 2 filhos, até passar aquela tensão que estava acontecendo no Egito.
E como agora Moisés e o povo todos saíram já do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, estão vivendo um momento de tranquilidade e de paz, até porque o exército egípcio foi destruído, então Jetro sai de Midian com a sua filha Zípora e seus 2 netos, Gerson e Eliezer, e eles viajam até onde Moisés estava, na região do Sinai. E como nós vimos no texto, ele chega, Moisés o recebe em sua tenda, família. E Jetro, ele era um líder tribal e também sacerdote. Ele conhecia o Deus verdadeiro. E como nós sabemos que ele conhecia, que ele servia o Deus verdadeiro? Porque ele é descendente de Abraão, como nós vimos, filho de Quetura. Abraão com certeza ensinou para os seus filhos o verdadeiro Deus, oferecer sacrifícios, como deveria ser o culto. Por isso que ele conhecia o Deus verdadeiro, ofereceu holocaustos. Agora tem um detalhe interessante que ele diz que o Deus de Moisés, o Deus que ele serve, é maior do que todos os deuses. E isto nos leva a crer que Jetro cria no Deus verdadeiro, mas também ele acreditava na existência de outros deuses, embora menores. Concluindo a primeira parte, outro detalhe é que Arão e todos os anciãos, os líderes, com certeza das tribos, participaram do culto, do sacrifício e se alimentaram juntos. Foi uma confraternização também. Esse tipo de refeição após o sacrifício era comum naquela época. Vamos agora para a segunda parte. Segunda e última parte do versículo 13 até o 27. Tema: a nomeação de auxiliares. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "Que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol?" Moisés respondeu a seu sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis." O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar." Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo.
A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Nós já aprendemos que o número de pessoas que estão ali junto com Moisés, israelitas, gira em torno de 2.500.000 pessoas. E como nós chegamos a esse número? Porque a Bíblia diz que 600.000 homens saíram do Egito, sem considerar crianças e mulheres. Considerando 4 pessoas por família, um homem, uma mulher e 2 crianças, nós chegamos a 2.400.000. Se considerarmos 5, nós chegamos a 3 milhões. Você vai encontrar na literatura 3 milhões, 2.400.000, 2 milhões e meio. Eu estou trabalhando com 2 milhões e meio sempre para trabalhar com um número redondo. Então, esse era o número de israelitas, aproximado, é claro, da época. E Moisés é que resolvia todas as questões. Ele estava sobrecarregado. E o seu sogro também era um homem experiente, um líder. Viu aquela situação e deu um conselho para Moisés, para que ele montasse uma equipe, para que ele delegasse tarefas, para que ele não ficasse sobrecarregado. E Moisés também, como um grande líder, ouviu o seu sogro. Isso é muito importante. O líder sempre vai ouvir alguém, sempre está aprendendo. O líder é humilde. Ele humildemente ouviu o conselho do seu sogro, colocou em prática o ensinamento do seu sogro, ou seja, delegou tarefas e ficou só com os assuntos mais delicados para resolver. E é assim que o líder religioso deve agir. Não pode ser centralizador. Infelizmente, nós encontramos no nosso meio líderes que são centralizadores. Mas não é isto que a Bíblia ensina. O líder cristão deve delegar, distribuir tarefas para que todos possam cooperar e ele tenha mais tempo. No caso do líder religioso, do líder evangélico, de estudar a palavra, de desenvolver, de crescer, de produzir cada vez mais palavras com profundidade para alimentar o rebanho. A centralização não é saudável. Precisamos aprender com o conselho de Jetro. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 19 do segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Êxodo. Neste capítulo nós não temos nenhum comentário apologético. Por quê? Porque esse texto do capítulo 18 não é utilizado por nenhum grupo sectário. E sempre quando houver algum comentário, eu farei aqui na aula. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.